Olá, meus amigos, é uma alegria estar aqui mais uma vez no canal da Casa do Peregrino e hoje vamos continuar o nosso estudo, as nossas reflexões sobre o magnetismo. A nossa proposta é estudar junto com vocês, para aprendermos juntos e aproveitando toda a literatura que existe sobre este assunto tão importante, especialmente a literatura vinda da França, do século XIX, cujas muitas obras, inclusive, foram traduzidas agora recentemente, 2 ou 3 anos atrás. E, portanto, eu quero aproveitar esse canal para estar compartilhando com vocês algumas reflexões e algum aprofundamento sobre esse assunto. O próprio Kardec, o nosso codificador, ele nos diz que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido progresso dessa doutrina se deve à vulgarização das ideias sobre magnetismo que já existia na época na França e em vários outros países da Europa. O Deleuze, que foi um grande estudioso do assunto, nos deixou uma obra importante, a gente vai falar sobre ela mais à frente, em outros eventos que vamos ter pela frente sobre esse assunto. Mas o Deleuze, ele traz uma afirmação muito interessante quando ele diz que deve-se estabelecer uma diferença entre os princípios e os processos. Ele fala que devemos sempre respeitar os princípios e deles nunca nos afastarmos. Quanto aos processos, ou seja, quanto à prática, quanto à forma de você aplicar o magnetismo, o mesmo não se dá. Ou seja, por quê? Porque experiência é tudo. E a prática, ela pode, a cada momento, retificar o que se fazia na véspera. Então, isso Deleuze deixa assim uma perspectiva de que, naquela época, eles não tinham certeza, não tinham o conhecimento na plenitude sobre o assunto. E ele deixa bem claro para nós que poderia haver um avanço, uma evolução. E é claro que isso pode acontecer e deve acontecer em todos os segmentos do conhecimento. Né? Tudo pode evoluir, tudo pode se transformar de acordo com a nossa evolução. Mas, a respeito de corrente magnética também, é uma informação importante que a gente tem na literatura a respeito de corrente magnética, de cadeia magnética, né? Kardec nos fala que nós sabemos, ele afirma, nós sabemos que uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas, por meio da cadeia magnética ou por meio da corrente magnética, né, pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e torna-se, para este último, então, um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua importância. Então, isso foi afirmado por Kardec, né? Falando inclusive, confirmando inclusive palavras do próprio presidente da Sociedade Espírita de Bordeaux, que utilizava esse procedimento de corrente magnética. E Kardec ainda afirma assim, a maneira por que procede para o tratamento das obsessões é ao mesmo tempo notável e instrutiva, e a melhor prova de que essa maneira é boa é que dá resultado. Comentando aqui, Kardec comentando também, mais uma vez, sobre o trabalho de corrente magnética que era realizado pela Sociedade Espírita de Bordeaux, na França. Muito bem. Então, aqui também nós podemos trazer para vocês um fato muito interessante que é desconhecido, acredito, da maioria dos espíritas ou da maioria dos estudiosos do espiritismo. É um caso muito pessoal de Kardec, que ele relata que há cerca de 10 anos fiquei quase cego. Vocês sabiam que Kardec esteve quase cego? Então, ele relata esse fato. E ele diz que ele não podia, a ponto de não ler nem escrever e não reconhecer uma pessoa a quem desse a mão. Tal a gravidade, né, do problema que afetou a visão de Kardec.
E ele consultou as notabilidades da ciência, entre outros, né, ele cita aqui o nome dos professores de clínica para a moléstia dos olhos, que ele foi consultar. Depois de um exame muito atento e consciencioso, declarou que eu sofria de uma amaurose e que devia resignar-me. Foi o diagnóstico que deram para essa lesão, para esse problema dos olhos de Allan Kardec. Fui ver, então, Kardec então foi consultar uma sonâmbula, né, que disse para ele que não era amaurose, mas uma apoplexia nos olhos, que poderia degenerar em amaurose se não fosse tratada adequadamente. Então declarou responder pela cura. E aí então o Kardec submeteu-se a um tratamento com essa sonâmbula. Em 15 dias, essa sonâmbula disse para ele assim: você vai experimentar uma discreta melhora, em um mês começará a ver e dentro de 2 ou 3 meses estará curado. Tudo se passou como ele previa e hoje minha visão está completamente restabelecida, afirmou Kardec na Revista Espírita em agosto de 1862, na página 318. Então, aqui um depoimento de Kardec a respeito de uma possibilidade terapêutica que ele se submeteu através do magnetismo, né, e ficou curado do problema que ele tinha da visão. Bom, muito bem, isso é só para nos trazer mais um fato interessante, mas vamos estar aqui sempre trocando com vocês essas informações, esses conhecimentos, para que nós possamos juntos estar crescendo no conhecimento, no entendimento do magnetismo. Do que é o magnetismo e como nós podemos usufruir dele de uma forma mais plena, mais efetiva. Paz e luz. Até a próxima.